Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo as mudanças na lei do divórcio promulgada no mês passado por meio da emenda constitucional 66. O nosso entrevistado é o juiz Newton Teixeira Carvalho, há 10 anos titular da primeira vara de família de Belo Horizonte. Doutor Newton, há problemas de interpretação com essa lei porque há quem reclame insegurança jurídica, reclamando de algumas lacunas do novo texto. O que o senhor acha disso? Sim, já há interpretações divergentes da nova lei. Não há como, nós tentarmos evitar interpretação de lei, mas há correntes, inclusive, entendendo que a separação persiste no direito brasileiro, que o divórcio, embora não tenha lapso de tempo, em hipótese alguma, acabou com a separação. Mas essa é uma interpretação, dentre várias maneiras de interpretar, a pior, que é a literal. E, às vezes, o legislador não tem como realmente aprofundar, deixa para o jurisprudência, deixa para o tribunal tratar do assunto e até mesmo, infelizmente, como técnica de burlar uma vigilância religiosa, uma questão que é eminentemente jurídica, Se for fazer uma lei claríssima, não passa no Congresso Nacional pela bancada católica, pela bancada evangélica, por exemplo, dentre outros. Então, fez a lei, disse que no Brasil o casamento é dissolvido através do divórcio. Não falou mais nada. Se antes, para divorciar, era pré-requisito separar-se, o entendimento me parece claríssimo no sentido, se não precisa mais de separar, para que a separação no direito brasileiro? Para que essa redundância, essa dicotomia? Interpretações vão existir, mas aí nós temos que fazer um apanhado histórico do divórcio no Brasil para concluir, e inclusive da separação. Entendemos a Constituição de 88, que ela já aboliu essa discussão de culpa no casamento. Você não precisa discutir culpa, para que a separação? E a outra questão, mas que já discutimos também, mas e se o casal resolver e entender que se ama e que foi um equívoco? Se já divorciou, a maneira alternativa aí é casar de novamente, reatar. E a punição ainda pela culpa de quem é o culpado, quem traiu, existe isso ainda? Na separação existia, o juiz julgava procedente por culpa ou da mulher ou do homem. Quando, na nossa opinião, na opinião do IBDFAM, ou não discute culpa alguma, ou a culpa acabou sendo de ambos. Agora, imagina como era, eu separava, eu já acabou o afeto, mas não tinha culpa, eu não dava razão para o meu cônjuge pedir a separação, eu tinha que continuar vivendo. Aí sim que apareciam as agressões, as bebidas, e vários outros, até mesmo agressões físicas e verbais. Com desgaste para a família toda, Isso. Agora, doutor Newton, para divorciar, o que o casal precisa fazer? Quais são os procedimentos, documentação, o que precisa ser feito? Se for consensual e se não tiver filhos, a certidão de casamento, é requisito básico. E procurar um advogado. Se não tiver condições de contratar advogado, procurar a Defensoria Pública. E se for consensual e não tiver filhos menores, a Defensoria ou o advogado vai escolher para fazer perante o juiz ou no próprio cartório. Se for litigioso, perante o juiz. E se tiver filhos, certidão de nascimento dos filhos, se tiver bens, certidão de registro do imóvel, para comprovar aquilo que está se falando nos autos, mas tranquilo. E como que os cartórios têm reagido? Eles estão preparados para isso? Estão, tranquilo, facilitou, porque não exige mais aquelas declarações de duas testemunhas. Então, eu vou ao advogado, ele me leva ao cartório com o rascunho, que nós chamamos de minuta do divórcio, e lá se faz rapidamente. Vou fazer um breve intervalo, eu gostaria que o senhor fizesse a indicação de leitura no nosso quadro Pensamento Literário. Por favor. Bom, o livro que nós, em julho, lemos é A Sabedoria de Sócrates e o Cristianismo Redivivo. Achamos interessante, o autor é o Leonardo Machado, a editora é o Instituto de Difusão Espírita, mas ele faz uma crítica sobre a filosofia, da maneira em que ela é ensinada nas escolas, onde você apenas traz o pensamento desses autores clássicos, sem preocupar em problematizar, em jogar no dia a dia do momento presente. Então, esse autor, ele está fazendo justamente isso, demonstrando que Sócrates
poderíamos, após a leitura, seria também um apóstolo, porque ele demonstra e faz uma comparação com alguns textos bíblicos, através do qual Sócrates já pregava aquilo que Jesus Cristo veio pregar depois, né? E principalmente demonstrando que o defeito da humanidade atualmente é a falta de humildade, né? Porque as pessoas se intelectualizam e perde essa humildade, perde esse contato com o próximo. Então ele faz essa leitura e demonstra de maneira amena como aprender filosofia. Acho que vai ao encontro dessa proposta, inclusive de ensinar filosofia no 2º grau, hoje para concurso de juiz, o próprio Conselho Nacional de Justiça está exigindo, né, que saibamos e conste também uma disciplina obrigatória, filosofia. Então esse livro é uma maneira amena de aprender filosofia e de aprender a aplicá-la também no momento presente. Muito interessante, obrigado pela indicação. Doutor Nilton, o senhor é membro aí do Conselho, desculpe, o senhor é membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, Seção Minas Gerais, que neste mês realiza um Congresso Mineiro. Qual que é o tema desse encontro? Nas engrenagens do amor, entre desafeto e desencontros. É uma discussão sobre todo o direito de família, porque o IBDFAM, inclusive, ele estava nessa proposta, ele que fez o projeto e o Sérgio Barrado, o deputado federal, comprou, de modificação do divórcio. Então, várias leis de guarda compartilhada, alimentos gravídicos, o IBDFAM está sempre por trás e movimentando, porque, principalmente no direito de família, os fatos são dinâmicos. Então, essas leis ficam arcaicas, ultrapassadas. Vem o IBDFAM e discute tudo isso. Então, vai haver um congresso do dia 19 ao dia 21, no Minas Centro. As inscrições estão abertas, tem várias já pessoas inscritas, para discutir tudo isso, envolvendo família, a própria lei do divórcio, com o Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do IBDFAM Nacional, alienação parental, guarda compartilhada, paternidade socioafetiva. Então, é um público eclético, vai do advogado, do promotor, do assistente social, do psicólogo, aberto à sociedade como um todo. São muitas mudanças para o direito de família. O que representa o fim da culpa, por exemplo? O fim da culpa representa o respeito à vida privada, né? Porque antes eu colocava essas questões no tribunal. Embora fala que o processo seja segredo de justiça, mas você está perante um promotor, perante o juiz, perante testemunho, você tinha que arrolar pessoas para falar que você era o inocente e que o outro era o culpado. Diminui os entreveros, as discussões, os embates nos tribunais. Muito bem, eu conversei aqui com o juiz Nilton Teixeira Carvalho, que é titular há 10 anos da primeira vara de família de Belo Horizonte. Falamos aí sobre as mudanças na lei do divórcio promulgada no mês passado com a emenda constitucional 66. Doutor Nilton, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui novamente. Prazer nosso também, sempre à disposição. Obrigado. E nós ficamos por aqui. Se você quiser participar do Pensamento Jurídico, escreva para o pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.